Isso que você coloca, Beto, é muito importante pelo seguinte, eu fico pensando assim, toda vez que o Brasil começa a deslanchar, acontece alguma coisa e não acontece por acaso, e a gente tem aí um retrocesso de 10, 15, 20 anos. Você falando aí, não é, dessa questão do custo da energia, travando, né, a reindustrialização, me lembra, por exemplo, os anos 40. É verdade. Né? Eu não os vivi, mas eu estudei muito sobre isso, e meu pai foi um pesquisador, um economista, que trabalhou muito essa temática. Então, a gente, naquela época, tinha o quê? O Brasil não tinha uma Eletrobras, não tinha suas próprias empresas de energia e dependia de Light, de Westinghouse, de empresas estrangeiras. A Light, né, a Light canadense, era a pior de todas, né, a considerada o polvo canadense. Sim. E era super badalado pela imprensa, por quê? Porque foi a Light que financiou o primeiro jornal da Assis Chateaubriand no Rio de Janeiro. Você sabe disso melhor do que eu. Não é? E essa coisa não mudou. Essas empresas internacionais continuam financiando tudo que for contra o Brasil, especialmente o desenvolvimento brasileiro. E não está sendo diferente agora. E aí o lamentável é que a gente vê, por parte do Lula, né, que eu acho que é talvez a principal, a única pessoa de esquerda no governo dele, uma vontade, mas essa vontade ela não é corroborada pelos demais, inclusive ministros dele, e muito menos por outros poderes que são fundamentais. E aí entra o Supremo. Tratou da questão de economia, de empresas internacionais, etc., empresas estatais, a coisa não é. É verdade. Vale até comentar, Ângela, a questão do veto do presidente Lula a um projeto de lei que readmitiria, né, 20 mil eletricitários que foram demitidos na época da privatização da Eletrobras. E bastava fazer um acordo, quer dizer, alegar que não existe disponibilidade de caixa para um país que paga 1 trilhão de juros por ano, pelo amor de Deus. E vários aí, deputados e ex-deputados, o próprio Paulo Pimenta, chegou a mencionar que o presidente Lula teria sido induzido a erro ao vetar isso. E vai ser um desgaste, porque, muito provavelmente, o veto poderá ser derrubado, né? Há um cálculo, né, que se não houver surpresas, né? Agora, essa história da energia no Brasil, e eu sei que seu pai foi um grande patriota, um grande nacionalista, que se empenhou muito na questão energética da Petrobras, inclusive, né? E existe uma história que precisa ser mais conhecida, né? E quando o presidente Getúlio Vargas, em janeiro de 1954, ele assinou um decreto para a criação da Eletrobras, só veio a ser criada pelo Jango, né, mas foi o Getúlio quem deu o pontapé inicial. Ele disse ao governador do Paraná o seguinte, chamava Bento Munhoz, governador do Paraná: eu sinto, ao ter assinado esse decreto, que assinei o meu próprio atestado de óbito. Janeiro de 54. Agosto de 54 ele estava morto. A Getúlio lançou as bases do que seria uma das maiores, mais rentáveis e mais produtivas estatais de energia do mundo. A Eletrobras, que foi entregue de forma bandida e lesa-pátria, como disse o presidente Lula. Exato. E olha, você deve estar acompanhando, imagino que o Pedro também, a campanha que o Grupo Globo está fazendo contra os Correios, pela privatização dos Correios. E me lembra, agressiva, né? Uma coisa vergonhosa. E me lembra muito o que o Grupo Globo fez na época da Lava Jato. Né? Ou seja, e mais ainda, me lembra, se a gente puder retornar um pouco mais atrás, o que o Fernando Henrique fez com a privatização das telecomunicações. Naquele momento que estava dando a virada, que o smartphone ia virar, ia aparecer, ia virar essa coisa que nossa vida está aí, né? O que ele faz? Privatiza a Telebrás, e as teles estaduais foram todas
privatizadas a preço de banana. Muita gente ganhou dinheiro, muito banqueiro virou banqueiro a partir daquele momento, né? E hoje o que a gente tem? Uma dependência absoluta. E olha os Correios, nesse momento em que a mudança no perfil de compra, né, no perfil de lidar, né, desde comida até, sei lá, a sua geladeira, você está comprando tudo online, eles querem acabar com os Correios, querem acabar com o Sedex. Parece piada, mas o pior é que não é. Pior é que não é. Né? Como é que você está vendo essa agressividade, como disse o Pedro, da mídia, em especial o Grupo Globo, contra os Correios? Isso é a atuação daquilo que Getúlio Vargas, na sua carta testamento, chamava de aves de rapina. E eles estão sempre destruindo o Brasil. O Brasil é um país que é um prato muito apetitoso. É mais que a Venezuela. Aliás, o Trump está de olho na Venezuela, mas o horizonte dele é o Brasil. Os Estados Unidos querem o Brasil. O prato, mas se a Venezuela já é bastante rica, e mas o Brasil é muitíssimas vezes mais. E no Brasil se construiu, né, porque se na Venezuela não teve, no seu momento, uma era Vargas, como aqui tivemos, assentando as bases das ferramentas de desenvolvimento, que são as empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, a Siderúrgica Nacional, né, todo a Volta Redonda, tudo isso é algo que foi fundamental, BNDES, tudo vem da era Vargas, juntamente com os direitos trabalhistas e sociais. Era uma combinação, Então, isso permitiu o Brasil, em 50 anos, os grandes economistas aí mais comprometidos com o Brasil, com uma visão patriótica, eles concordam que a era Vargas durou de 1930 até 1980, a partir daí começamos a decair. Aí veio a privatização, a primeira do Collor, a segunda do outro Fernando, né, o FHC, e depois houve uma certa continuidade. O que me preocupa, o Bolsonaro é privatizante, o Temer é privatizante, o que me preocupa, Ângela, é que também tem havido privatizações agora no governo do presidente Lula por meio das PPIs, onde as parcerias, né, acaba fazendo investimentos, e essas parcerias colocam o Estado em posição minoritária. Isso é preocupante. É preciso que você atribui essas PPIs? É uma tentativa de negociar com o andar de cima, com a classe dominante? O que é? É uma tentativa de você não fazer um enfrentamento nem com o capital externo, imaginar que você pode receber capitais, aportes do mercado que seriam benéficos ao desenvolvimento. O que tem acontecido é uma redução da industrialização no Brasil. O que era a indústria em 1980 no Brasil, nós tínhamos um PIB industrial maior que o PIB industrial da China e dos tigres asiáticos somados. Hoje nós não alcançamos nem 30% do PIB industrial da China. Nós regredimos. Houve um desmantelamento da nossa indústria, né? E o Brasil virou exportador de matéria-prima, né? Com algumas poucas exceções da Embraer, mas a Embraer também foi desnacionalizada, ela já não é mais uma empresa estatal brasileira, é uma empresa multinacional, né, com capitais que vêm de fora, e a lucratividade também, como a própria lucratividade da Petrobras, quando a mídia anuncia a lucratividade da Petrobras, não está dizendo para quem vai, porque os grandes controladores das ações da Petrobras são grupos como os fundos abutres, né? BlackRock, na Bolsa de Nova York, também na Bolsa de Valores de São Paulo. Quer dizer, porque houve venda. Aquilo que foi chamado capitalização, na verdade, é privatização, é venda de ações, são pedacinhos da empresa que foram vendidos, né? Então, no caso do Correio, são alguns flancos que ainda sobraram, se bem que boa parte das atividades mais lucrativas dos Correios já foram privatizadas. Mas não tem sentido privatizar uma empresa como os Correios, porque ela tem tudo para dar certo, porque é uma demanda indispensável, é uma tarefa que nenhum povo, nenhuma sociedade pode abrir mão.
E num país continental como o nosso, muitas localidades em diversas partes desse imenso país dependem de forma brutal do correio para fazerem trabalhos essenciais, cada vez mais. E nós podemos fazer um desenvolvimento de modernização tecnológica, que não estamos impedidos de fazê-lo. O Brasil já fez coisas na área de tecnologia que foi exemplo, foi vanguarda. Por exemplo, a Petrobras. As tecnologias de prospecção em 7 mil metros no fundo do mar. Águas profundas, né? Em águas profundas é uma tecnologia nossa.